Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente já tá aí na última aula, né? Chegou ao fim esse nosso curso, como passar rápido, né? E eu lembro que o primeiro curso que eu fiz desse modelo, né, de extensão, que tem que elaborar um curso, nossa, foi tão difícil pra mim ter que gravar vídeo, enfim. Agora, pra mim, esse aqui foi mais fácil, né? Tá sendo um pouco mais fácil, porque a primeira experiência eu já tive, né? Então, dessa vez foi mais fácil. O relatório, gente, eu achei, assim, quase um TCC. Eu achei mais difícil que o TCC, pra falar a verdade. Então, nossa, é bem difícil, assim, mas é muito rápido, né? Passa muito rápido. Enfim, deixa eu virar aqui que tem um... Aí, arrumei aqui. Então, gente, a parte mais difícil que eu achei de fazer esse formato de estágio foi a parte de fazer o relatório. Não é igual o relatório dos estágios que são normais, assim, que a gente vai na escola e tal. Aqueles lá são bem fáceis, né? Agora, esse, gente, eu achei muito difícil. Eu achei quase um TCC, de verdade. Mas deu tudo certo, né? Da primeira vez que eu entreguei, fui com 100, então, assim, deu muito certo. Eu quase chorei de fazer aquele negócio, mas deu certo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, pode me chamar. Então, sobre gravar vídeo, eu ainda acho muito esquisito, assim, falar com o celular, né? Enfim, depois me ver falando, assim. Mas normal, né? Hoje em dia a gente tem que acostumar, né, a fazer essas coisas. Então, nós estou muito feliz de ter concluído mais um estágio. O último era só esse que faltava para mim, que era de estágio do ensino fundamental, né? O outro estágio desse formato de extensão foi sobre do ensino médio, né? Foi estágio do ensino médio. E o tema que eu escolhi foi sobre educação especial e inclusão, né? Então, achei um tema bem legal. Eu gosto muito desse tema de educação especial. E quem participou, né, viu aí os vídeos. Eu tava bem tímida, né? Agora talvez eu esteja um pouquinho também, mas já perdi um pouco aí a vergonha. Mas tá bom, né? Então esse é o nosso último vídeo. A gente vai falar sobre o currículo nas séries iniciais, né, do ensino fundamental, porque, como eu disse, todos os vídeos, nosso foco é o ensino fundamental, né, já que o meu estágio é sobre ensino fundamental e o tema que eu escolhi são sobre os conhecimentos pedagógicos, então eu escolhi né, focar no ensino fundamental, já que ele é a etapa mais longa da educação básica também, né? Então os conhecimentos pedagógicos podem ser mais voltados assim para o ensino fundamental, que é a parte que mais é desenvolvida aí, né? A educação para as crianças, né? Para os adolescentes, para os alunos, para os estudantes. Então hoje a gente vai falar sobre o currículo, né, do ensino fundamental dos anos iniciais e eu já falei pra vocês sobre a DCN, BNCC e os PCNs, né? E também teve uma aula que eu falei sobre proposta curricular, né? Sobre os conteúdos básicos curriculares. Então a gente está entrando bastante nesse assunto de currículo, né? Que eu acho bem interessante, né? Falar sobre esse assunto. Então, hoje a gente vai entrar sobre o currículo dos anos iniciais, né, do ensino fundamental. Primeiro eu vou começar falando para vocês, né, sobre o que é alfabetização e letramento e a ludicidade, tá? Lá vou eu com esse slide aqui que eu sempre apanho nele. Eita. Ai, gente, peraí. Aí. Eu sempre apanho aqui um pouco. Mas vai. Deixa eu achar a página que eu tava aqui. Então, gente, eu tô aqui com um documento, né, do currículo do ensino fundamental, anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de 9 anos, né, então já é da versão que é da educação de 9 anos do ensino fundamental.
E esse é um documento do governo do Distrito Federal, né? Da Secretaria do Estado do Distrito Federal, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem que eu mostre pra vocês, vocês podem me falar. Vou fazer aqui mais resumido, né? Então, primeiro eles entram assim na etapa, né, primeiro explicando sobre alfabetização, letramento e ludicidade. Depois eles vão entrar mais, né, sobre o currículo mesmo, sobre os conhecimentos que deve ter, né, no currículo do ensino fundamental dos anos iniciais, que vai do primeiro ao quinto ano. Então, os anos iniciais, ele é só do primeiro ao quinto ano, tá? E a partir do quinto ano, que é do sexto ao nono ano, que são 4 anos, ele é os anos finais do ensino fundamental, mas a gente não vai falar desse, a gente vai falar dos anos iniciais. Por quê? Porque nós que estamos fazendo pedagogia, né, nós não vamos dar aulas para o ensino fundamental, para os anos finais do ensino fundamental, né? A gente só pode dar até a quinta série, né, do ensino fundamental. Então eu vou falar isso pra vocês sobre o currículo dos anos iniciais, tá? Então eu vou aqui falar pra vocês sobre a apresentação desse documento, né, que eu falei pra vocês que eu tô aqui com ele. Então tá assim, o currículo do ensino fundamental dos anos iniciais, né, ele é uma versão que foi elaborado baseado na lei de diretrizes e bases, né, a lei 939496, e a lei 11.274 de 2006. Então, esse documento ele foi baseado tanto na LDB quanto na lei de número 11.274 do ano de 2006. E essa lei, né, ela tem o objetivo de inclusão de crianças de 6 anos de idade na escola, na perspectiva de assegurar-lhes maior tempo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla. Então, a criança sai da educação infantil com 5 anos e tem que entrar no ensino fundamental com 6 anos, para que tenha aí a duração de 9 anos, né? E para quê, né? Para que tenha o maior tempo de convívio escolar, né? Com mais oportunidades para eles aprenderem e, com isso, né, para que tenha uma aprendizagem mais ampla. Então, aqui ainda na apresentação, vale ressaltar, né, que as competências para o primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos são diferentes das competências que eram trabalhadas na primeira série do ensino fundamental de 8 anos, né, porque antes era só 8 anos e agora passou a ser 9, né, pois não se trata de uma adequação de currículo, mas uma nova proposta coerente com as especificidades dos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, que constituem os anos iniciais do ensino fundamental, né, como eu falei pra vocês. Então aqui, vamos lá. Como é a organização curricular do ensino fundamental, né? Então, né, essa organização curricular, ela tem o fundamento, né, tem como fundamento da prática pedagógica os princípios e valores emandados na Constituição e Lei de Diretrizes e Bases, né? Então, na Constituição e na LDB, nós temos os princípios da educação e os valores, tá? Elas são bem parecidas, mas tem algumas diferenças. Então, depois, se vocês quiserem abrir a Constituição, ver também na LDB quais são os princípios, é bem interessante. Eu acho que eu tenho até aqui, vou falar pra vocês quais são os princípios da educação. Peraí. Então, gente, os princípios da LDB são 14. Por que 14, né? Agora, em 2021, foi incluído mais um princípio, né? Que é o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdos-cegas e com deficiência auditiva. Então, vou falar aqui pra vocês quais são os princípios da LDB, tá? Tá no artigo 3º, depois se vocês quiserem olhar, artigo 3º da LDB, e são os princípios: a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, né? Então, a liberdade de expressão no ato de aprender, ensinar e pesquisar. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, né? Que é onde todos devem ter, né, não só o direito de entrar na escola, mas também de permanecer e assim concluir seus estudos.
o pluralismo de ideias de concepções pedagógicas, né, onde cada escola pode escolher quais concepções e quais abordagens pedagógicas, né, ela tem essa autonomia de escolher, né, então é o pluralismo de ideias de concepções pedagógicas. Então, cada escola ela pode escolher quais concepções e quais abordagens pedagógicas, né, ela quer ter em sua escola, e tendo assim, né, um processo de ensino de qualidade. Outro princípio é o respeito à liberdade e apreço à tolerância, né, que se aproxima da solidariedade humana. O outro princípio é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, pode haver tanto instituições públicas quanto privadas, né? Também a gratuidade do ensino público. Então, outro princípio é a gratuidade, né, do ensino público. O ensino público tem que ser gratuito. Outro princípio, valorização do profissional da educação escolar, né? Que é voltado aí para a importância da formação, da qualificação, da preparação dos profissionais da educação, a gestão democrática do ensino público, né? E a gestão democrática, gente, ela é somente para instituições de ensino público, né? Nas privadas não precisa, então a gestão democrática tem que ser só se a escola for pública, né? Então, se a escola for pública, a gestão deve ser democrática. Outro princípio é a garantia de padrão de qualidade, né? Então, todas as escolas devem ter um padrão de qualidade. É isso que serve a nossa BNCC, enfim, as DCMs, né? Para que tenha um padrão de qualidade nas escolas do Brasil. Outro princípio é a valorização da experiência extraescolar, né? O que é? As experiências que o aluno já possui e que ele traz para a escola. Mais um princípio é a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, né? Então, né, esse princípio ele demonstra a importância do engajamento da educação formal com o mundo do trabalho e com a vida dentro de uma sociedade. Aí, né, depois desses princípios, nós vamos ter mais um que foi incluído em 2013, que é a consideração, né, com a diversidade étnico-racial, que é a superação, né, mostra a importância da superação do racismo e das desigualdades sociais. E também outro que foi incluído em 2018, que é o princípio da garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, tá? Esse foi em 2018, e o mais recente, que foi desse ano, é o respeito à diversidade humana, cultural, né, e identitária das pessoas surdos, surdo-cegas e com deficiência auditivas. Então, dentro dos princípios, né, nós temos a garantia de padrão de qualidade e a garantia de aprendizagem ao longo da vida, tá? Então, esses são os princípios da LDB, que é importante nós sabermos. Agora a gente pode continuar, né, com a organização curricular no ensino fundamental. Então, né, a organização do currículo do ensino fundamental, ela tem como fundamento, né, os princípios e os valores que estão na Constituição e na LDB, e o currículo da educação básica da rede pública de ensino propõe flexibilidade e descentralização, reforçando a necessidade de construção de uma identidade coletiva em que as decisões e responsabilidades sejam compartilhadas em todos os níveis e modalidades de ensino, tendo como base o respeito aos direitos e deveres de alunos, bem como os professores e comunidade escolar. Então, para efetivar o desenvolvimento de competências e habilidades dentro do ensino fundamental, para além do saber fazer, deve-se adotar um referencial metodológico que dê visibilidade ao currículo e uma identidade à prática pedagógica reflexiva. Então, nesse contexto, os professores e os alunos devem eleger o diálogo como eixos das relações e fundamentos do ato de educar, né? E a integração das áreas de conhecimento ao desenvolvimento de temas transversais, eles são adequados à realidade, como os temas relacionados à educação ambiental, à saúde, à sexualidade, à vida familiar e social, ao trabalho, à ciência, à tecnologia, à cultura, o empreendedorismo e o serviço voluntário, que assim eles oportunizam a constituição do saber aliado ao exercício da cidadania plena e à atualização de conhecimentos e valores em uma perspectiva crítica, responsável e contextualizada.
gente. Agora, né, falando sobre a alfabetização, letramento e ludicidade no ensino fundamental. Então, o currículo dos anos iniciais, né, ele apresenta uma proposta pedagógica pautada em um eixo integrador, alfabetização, letramento e ludicidade. Esse eixo ele procura estabelecer uma coerência com os princípios do bloco, né, focando aspectos fundamentais no processo de alfabetização e que não podem ser relegados a uma proposta que busca a inclusão a partir da alfabetização e letramento, sem perder de vista a ludicidade. Então, a intenção é de que o eixo integrador ele possa facilitar o desenvolvimento das estruturas cognitivas e das dimensões afetiva, social e motora das crianças, favorecendo assim a alfabetização e letramento nos seus diversos sentidos. A ludicidade, né, ela está nas origens do humano, portanto é componente indispensável na existência humana, que é situado na esfera do simbólico vinculado aos fenômenos da curiosidade e da intencionalidade do homem, manifesta-se pelo brincar como processo criativo da estruturação do comportamento humano. Então, né, pelos artifícios da ludicidade, é possível todos agirem e estarem presentes plenamente. Então, é preciso entender que a atividade lúdica para a criança não é apenas prazerosa, mas ela também é uma vivência significativa de experimentações e reconstruções, né, do real e do imaginário. Então, é muito importante para a criança o lúdico, né? Porque não é só prazerosa, é também, mas é uma vivência que vai significar muitas coisas para ela e contribui, né, para o desenvolvimento, enfim. Então, o brincar é um momento único para as crianças, em que elas expressam suas emoções, suas inquietações, seus sonhos, suas fantasias. Elas compartilham experiências, fazem planos, imaginam o futuro e deixam a imaginação fluir. Então, a brincadeira nela é indiscutível. Então, por isso, todos nós precisamos desses momentos lúdicos, né? Então, a escola precisa resgatar as cantigas de rodas, brincadeiras infantis, subir e descer, o pular, né, gritar, sendo o espaço onde o corpo se sinta livre para viver sua corporeidade, né? Então, o planejamento do professor na alfabetização não deve se restringir à seleção de temas ligados à escrita e à leitura, não é só isso. Então, é preciso garantir, né, que essas atividades elas sejam permeadas também pela ludicidade e que atinjam as várias dimensões que compõem o meio, né, o que implica dizer que cada idade é diferente com o meio da criança. E a alfabetização matemática, né? Peraí, tô meio perdida aqui. Então, quais são as competências, né, do currículo no ensino fundamental? É perceber-se como pessoa humana com dignidade, fruto do amor incondicional, capaz de amar e de se sentir amada, compreender a cidadania, observando as transformações sociais que visam o bem-estar comum, participando de questões da vida coletiva, preservando o meio ambiente, respeitando e compreendendo outros valores e desenvolvendo uma imagem positiva de si mesmo. Ler, escrever e produzir com autonomia em diferentes linguagens, né, verbal, matemática, gráfica, artística, corporal, religiosa, para interagir com o outro, expressando-se, interpretando, considerando a intencionalidade e usufruindo diversas situações de comunicação, interpretar e analisar diferentes fontes de informação, conhecer e valorizar a diversidade natural e sociocultural brasileira, perceber-se parte integrante, dependente, transformadora de um todo maior e dinâmico, aplicar conhecimentos referentes à saúde, à ética, ao meio ambiente, à educação sexual e à pluralidade cultural, que são os temas transversais, compreender as relações de convivência para interagir positivamente em diferentes grupos, adotar postura coerente e flexível diante das diferentes situações, né? Então, essas são as competências. E a arte, né, no ensino fundamental, dentro do currículo do ensino fundamental. Então,
A criança, né, ela, por meio da arte, registra seu mundo de fantasia, como seus sonhos, temores e medos, transmitir sua ânsia de viver, crescer e integrar-se. Ela cria em torno de si mesma um ambiente de jogo, né, sempre um espaço de criança, lúdico. Com a expressão artística, a criança ela estará afirmando sua capacidade de se orientar. Para expressar-se, ela precisa de certos elementos que compõem o meio e, antes de tudo, uma grande dose de liberdade e compreensão daqueles que a rodeiam. Então, quando a criança ela se expressa por meio da arte, ela se projeta, né? Nesse projetar, ela expressa o que se sente, que assimila os aspectos ambientes de suas vivências. Então, faz a composição, a construção e a revelação de suas histórias. Então, o papel da arte na educação consiste em fazer com que a criança exercite sua fantasia, registre suas vivências e relacione seu sentido estético com o seu cotidiano. E no trabalho com a arte são identificados 3 eixos norteadores: a produção, a fruição e a reflexão. A produção, ela refere-se ao fazer artístico, né, como desenvolvimento de potencialidades, entre elas a percepção, a reflexão, a sensibilidade, a imaginação, a curiosidade e a flexibilidade, utilizando-se para isso de recursos pessoais, né. A fruição, que é utilizar informações e qualidades perceptivas e imaginativas para estabelecer um contato, e a reflexão, que é a experiência de refletir sobre a arte como objeto de conhecimento. Só um minuto, gente. Eu vivo apanhando desse... Então, né, essa é a importância da arte. E quais, né, conteúdos que podem ser trabalhados no primeiro ano aí, né? Introdução a estudos das cores primárias, secundárias, terciárias, cores frias e cores quentes, noção de espaço, movimento e direção, noção básica do uso da linha, utilização do ponto nas artes visuais e conhecimento básico da textura, simetria e peso, luz e sombra, né? E também observação e identificação de imagens diversas, conhecimento da diversidade de produções artísticas, né? Como desenhos, pinturas, esculturas, leitura de obras a partir de observação, narração, descrição e interpretação de imagens e objetos. Isso é o que pode ser trabalhado no primeiro ano, tá? E do segundo ano vão ser trabalhado, né? Vai ser os trabalhados conteúdos, né? Introdução ao estudo das cores primárias também, estudo das relações, né? Figura e fundo, colagem e desenho, estudo das relações de proporção. E no terceiro ano, noção de luminosidade sobre a cor, noções de plano, volume e espaço, né? Bi e tridimensional, com a prática de modelagem, estudo da arte indígena brasileira, né? E no quarto ano, vão ser trabalhados conteúdos como espaço, forma, cor, luz, história da arte, experimentação, conhecimento básico, enfim. E no quinto, a introdução ao folclore, conhecimento básico das matrizes culturais brasileiras, imagens com técnica de mosaico e observação de forma e estruturas de diferentes animais. E no ensino de ciências, né, peraí, só um minuto. Então, o ensino de ciências, né, no ensino fundamental, ele tem como meta a não formação de pequenos cientistas, né, e sim para que se possa desenvolver a criatividade e a capacidade de comunicação, e que seja possibilitado o desenvolvimento social e intelectual da criança, tá? Então, o aluno de terceiro e quarto ano, né, ou quarto até o quinto ano, ele já pode compreender com maior crescente desenvoltura explicações e descrições nos textos informativos que lê, né? Então, nesse período, a criança já é capaz de compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente da transformação do mundo em que vive. Mas ciências a gente já falou ontem, né? Deixa eu passar aqui. Acho que já tá dando quase, falta 5 minutos, né? E a educação física no ensino fundamental.
né? Ela tem a sua importância justificada pelo fato de favorecer o desenvolvimento, né, de habilidades corporais e a participação em atividades culturais como dança, jogos, esportes, com finalidades competitivas e recreativas, estimulando o convívio social, o autoconhecimento, a autovalorização e a expressão de sentimentos, afetos e emoções. A educação física nos anos iniciais do ensino fundamental, né, não pode ser tratada como uma mera atividade física. Ela deve ser utilizada como uma ocupação do tempo ósseo da criança, né? Nem tampouco ser utilizada como uma simples atividade de lazer, mas também ser compreendida como uma cultura corporal de movimento. E aqui tá falando, né, sobre o que pode ser colocado, mas acho que não vai dar tempo de eu falar aqui certinho. História e geografia, né, eu já falei pra vocês o que tem que ser trabalhado também. A gente falou na aula de ontem, né, inclusive. A língua portuguesa, né, a língua portuguesa, né, a proposta de trabalho da língua portuguesa nos anos iniciais, ela objetiva que os alunos eles adquirem progressivamente competências em relação à linguagem e que eles possibilitem resolver problemas da vida cotidiana, né, ter acesso a bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado. Então, o ensino e a aprendizagem da língua, elas devem organizar-se em torno da pluralidade de atividades discursivas, o que prevê variedade de textos e gêneros. Então, ao educador, né, cabe a tarefa de perceber as necessidades e possibilidades de aprendizagem dos alunos para planejar, implementar e dirigir atividades didáticas que favoreçam a expansão da capacidade de uso e reflexão da linguagem. Então, aqui eu não vou poder aprofundar mais, que o tempo já tá dando, mas depois, se vocês quiserem o material para vocês lerem com calma, tá? É que é muito grande, né, esse material, esse documento. Então, tem que falar assim mais por cima, depois, se vocês quiserem ver, ler com mais calma, eu passo pra vocês. É muito grande. Eu achei que ia dar tempo de falar tudo, sabe? Mas acabou